Boa tarde, começa agora o Comprar ou Vender dessa segunda-feira, dia 25 de julho. E eu recebo hoje o analista da Upside Investor, Xin Lai, e o head de mercados de capitais da Eleven Financial, Adeodato Volpi Neto. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje a pauta é para comentar sobre a temporada dos resultados, se existe alguma oportunidade na Bolsa. Nesse primeiro bloco, a gente vai comentar o case específico dos bancos. Santander começa a divulgar o balanço no dia 27, uma quarta-feira. O que a gente pode esperar dos resultados dos bancos para esse segundo trimestre? Bom, Começam mais elegantes. você que sabe. Eu acho o seguinte, a gente tem ouvido notícias, né, relatórios assim, de estimativas decrescentes dos resultados dos bancos para esse trimestre e para o trimestre anterior, né, que já veio. Em média, eles caíram 17% e em tese espera-se que continue nesse patamar de resultado caindo, né. Eu acho o seguinte, né, o que a gente pode esperar dos bancos é uma combinação, os bancos para eles começarem, acho que melhorar os resultados, a gente precisa ver uma combinação de fatores, né, um deles seria o índice de confiança voltar, que já está mudando aos poucos, né. Também existe a questão do emprego em alguns setores, principalmente inadimplência, isso impacta bastante, né? E assim, a expectativa de que as coisas vão melhorar porque as pessoas e os agentes econômicos, tanto as famílias quanto as empresas, né? Eles só vão tomar crédito quando eles sentirem que eles podem se alavancar, tomar na pessoa física ou na pessoa jurídica, alavancar e sentir que esse resultado vai ser melhor, ele fazendo alavancagem na pessoa física e tal, ou na jurídica, e os resultados não vão ser comprometidos no momento seguinte, né? E eu acho que os agentes, as pessoas, as famílias, eles ainda não estão sentindo isso. Então o volume de crédito, ele não vai aumentar, acho que nos próximos meses, por conta disso. Eu acho que tem uma outra variável também, que é a taxa de juros, né? O Copom já sinalizou que vai ficar 14,25%. Então, assim, para a pessoa tomar juros a essa taxa, não é factível ainda, né? As pessoas estão muito pressionadas por conta disso da taxa de juros, né? Então, acho que são esses alguns dos direcionadores, né? Eu não vou exaurir todos aqui de imediato, mas alguns direcionadores que impactam muito o resultado dos bancos no curto prazo. Além de eventos específicos, por exemplo, o caso de Oi, né? Que vai impactar os resultados agora do segundo trimestre de alguns bancos, né? O Banco do Brasil, principalmente, que tem muito financiamento com o Oi, né? E os outros bancos também, né? Então, assim, tem eventos específicos, os eventos não recorrentes, né? Teve evento não recorrente no primeiro trimestre, que foi Sete Brasil, que impactou todos aqueles resultados do banco. Agora, no segundo trimestre, tem Oi, e a gente reza aí para não ter mais nenhuma quebra de uma grande empresa para impactar o resultado, né? Agora, hoje o Deutsche Bank elevou a ação do Banco do Brasil. A ação nesse mês subiu quase 30%. Tem esse caso da Oi que pode impactar o balanço. É uma ação que pode entrar no radar realmente para compra? O que você acha? Na minha leitura, a ação do Banco do Brasil, dentre os principais, nesse momento para se ficar mais longe. Acho que é o banco mais vulnerável, a gente tem uma preocupação muito grande com a característica da carteira lá dentro. Acho que o volume de novas operações de crédito caiu demais e uma coisa que não é efetivamente contabilizada ou não consegue ser percebida pelo mercado é que muitas renegociações e rolagens de dívida estão sendo tratadas dentro do banco como operações que são liquidadas, liquida a anterior e faz uma nova. Então, o banco, ao invés de reportar que ele está rolando uma dívida que estava inadimplente, ele liquida um contrato e cria outro como se ele tivesse uma nova atividade de financiamento ali dentro. Isso não é verdade. O Banco do Brasil me parece o mais frágil de todos, não só pelo caso da Oi, mas o Temer já sinalizou que pode usar o banco como aí veículo de ajuda, né, ou aceleração, que implica invariavelmente em ceder mais créditos com menor controle sobre o crédito a juros mais baixos. Então acho que o Banco do Brasil subiu na esteira dessa super expectativa. Acho que essa ação, até que se resolva o caminho, o modelo de negócio do Banco do Brasil, a postura do controlador, leia-se Estado União. brasileiro, né, União, em relação ao que vem pela frente e aos grandes impactos aí das grandes posições de dívida
como a Oi dentro dessa carteira, eu acho que o Banco do Brasil subiu além do que deveria. Considerando que ela tem um ROI muito inferior aos pares, leia-se Itaú e Bradesco, eu estava olhando hoje de manhã em uma reunião nossa lá na Eleva, sobre Itaú reportando 24 de ROI, 19 para o Bradesco e 13 para o Banco do Brasil, ou seja, você tem quase 50% abaixo do Itaú e uma ação que subiu meteoricamente nesse último período. Então, dos bancos, dos grandes bancos nesse momento, é a ação que nos parece a menos atrativa. Então, se a gente está aqui no comprar ou vender, não é comprar a minha leitura de Banco do Brasil nesse momento. E se for para comprar, qual que seria? Eu gosto muito de uma ação até um pouco fora desses principais, eu gosto muito do Banco ABC. A gente é um banco que melhorou o resultado líquido, tem um posicionamento de crédito corporativo em grandes companhias, a estrutura de lastro da sua carteira de crédito frente a garantias ofertadas, o risco de default da carteira de crédito do Banco ABC é muito baixo. A gente fez recente e publicou uma análise sob a ótica do Banco ABC como emissor, para quem investe aí nos títulos de renda fixa do banco, com o melhor rating que a gente tem dentro da nossa escala, uma operação muito boa. Então, citando um banco fora desses quatro, acho que o Banco ABC vale a pena olhar, é um case bastante interessante e que me agrada demais. O Banco do Brasil seria a ponta contrária frente aos bancos que a gente analisou. E, na sua opinião? Eu vou fazer um contraponto aqui com o meu amigo Adeodato na questão do Banco do Brasil, assim, né? Eu acho que o Banco do Brasil, né, ele tem essa carinha, assim, de patinho feio, assim. Ele tem mesmo, realmente ele tem. E os resultados realmente sempre vão ser mais baixos em relação a um banco privado dos pares, porque o banco é um banco público, né? Então, uma empresa pública, você não pode esperar que o objetivo dela seja simplesmente crescimento de resultado, né? Sempre vai ter lá carteiras como o agrícola, né? Que o banco ele tem uma taxa subsidiada, né? Mas, assim, eu acho que o interessante do Banco do Brasil, assim, que mesmo no patamar atual, ele está muito barato, assim, mesmo patamar. Se você fizesse um liquidation value desse banco, ele teria um upside ainda razoável. Ou seja, se o banco, a conta seria em tese mais ou menos a seguinte: o Banco do Brasil vai ter que fechar as portas daqui no próximo mês, né? Não vai operar mais, vamos fechar o banco. Ele valeria muito mais do que ele vale hoje. Isso é talvez a conta que os nossos colegas do Deutsche Bank, alguns outros bancos, do Itaú, que recomendou na carteira deles passado, devem estar fazendo. O que eu acho de interessante do Banco do Brasil para o investidor é o seguinte: é que você pode comprar alguns business por um desconto razoável. Por exemplo, BB Seguridade, que é um case muito bom, ele está dentro do Banco do Brasil, né? Ele incorpora lá. Então você pode comprar BB Seguridade por um valor, em tese, a participação que ele tem sempre um valor inferior que você compraria BB Seguridade na bolsa, né? Então, ou seja, você tem um blend de negócio ali por baixo também, que são interessantes, em tese, você vai estar se expondo, né? Então, BB Seguridade, até me faltou, não estou lembrando aqui do outro negócio do Banco do Brasil. Então, assim, é uma maneira de você se expor em outros negócios que você pagaria um valor caro, que é muito bem cotado na Bolsa, né? BB Seguridade é um papel relativamente caro na Bolsa. Foi por um bom tempo a queridinha. Foi né? a queridinha, continua sendo, né? Tem um namoro com o mercado muito bom. E é uma maneira de você se expor nesse papel de maneira interessante. Assim, eu conheço grandes investidores da Bolsa, né? Inclusive o marido da Luísa Brunet. Ele tem uma participação, o Lírio Parisotto, ele tem uma participação muito grande no Banco do Brasil, né? E é um investidor de valor, né? Busca valor. Então, assim, se o Lírio Parisotto está no Banco do Brasil, uma pergunta que a gente também pode se fazer é por que eu não estou, né? Então, mesmo com essa valorização desse mês... Existe, sim, de fato, assim, se você fazer uma conta por o valor de liquidação do banco da empresa, ele vale mais do que está cotado hoje. Existe uma gordura aí. Aí depende um pouco, né? Assim, do seu estratégico como investidor. Por exemplo, se você quer um papel para carregar muitos anos, aí é um ponto. Era aí que eu ia Existe um perfil do investidor. Por exemplo, se você quer se você é um investidor de curto prazo, ok, ele ainda tem esse coisa. Agora, se você é um papel que você vai carregar 20, 30 anos, depende. Aí depende do seu
apetite de risco, porque você vai comprar sempre o governo, né? Acho que o Kerry, o meu ponto em relação ao Banco do Brasil é isso. Eu acho que ainda não está claro qual é o projeto ou o que vem por aí como médio e longo prazo. Eu citei o Banco ABC, mas se eu for escolher um grande, eu fico em Itaú e a minha posição é o Itaú, dentre os grandes, é a minha escolha de Porto Seguro. Que honestamente eu acho que é uma grande distorção da economia brasileira, que é o papel que foi a Blue Chip mais recomendada pelo mercado nos últimos anos, talvez, ou seja, o papel de mais consenso entre todos é um banco, né? É como a gente se orgulhar que a raposa que cuida do galinheiro é bonitona, né? Então, assim... Na economia real, né? Acho a visão do Lírio em relação ao Banco do Brasil é obviamente respeitar, mas também não vou encher minha mulher de porrada porque ele também faz. Né? É claro. Uma coisa não implica a outra. Eu acho que faz muita diferença a gente deixar claro aqui e acho, sempre falo para Paula, acho esse contraponto sensacional para o propósito desse bate-papo aqui. Mas acho que cada um tem que compreender o timing das suas finanças, o timing das suas verdades. Timing faz toda a diferença na escolha da tua alocação em renda variável. Você tem, a gente falava fora do ar, eu falei aqui no especial de vocês sobre setores, a gente falava sobre Raia Drogasil. Ninguém questiona se aquela companhia é ótima ou não. Mas a questão é o timing de entrada nela e qual é o ciclo que vem pela frente. Então, acho que, falando sobre banco, tudo foi muito bem pontuado. A relação esperar que um banco público performe igual a um banco privado, realmente é muito difícil, é quase utópico. Não deveria ser assim, mas é o que é. Né? Eu diria assim, que talvez a Caixa pudesse cumprir esse papel do banco público com uma carga política maior, uma carga... e política sem ser pejorativo em política, mas de apoio às políticas públicas. Fazendo um serviço de... banco de fomento, exato, né? Eu de acho comer não ter as taxas cobradas, exato. Né? Fica dentro do banco exato. Caixa, né? Exato. A minha leitura é que a União poderia fazer essa separação, mas não faz. Então, beleza, mas eu realmente tenho sérias dúvidas em relação ao que está dentro do Banco do Brasil e ao que vem por aí, pensando no longo prazo. Eu acho que nesse momento, falar sobre Bolsa, eu tenho repetido bastante, está quase chato, sobre risco de sobreprecificação de ativo. Né? Como a gente conversava no café ali. O mercado, realmente, a gente concorda, estou falando por ti já, mas a gente acabou de conversar ali, que mudou o patamar do que vem pela frente no país. Isso é uma verdade. Mas quanto disso já é preço, acho que ainda é frágil e as ações dos bancos são um bom exemplo do que acelerou demais em cima da expectativa recente. Mas o que você quer dizer é que ainda tem uma oportunidade na Bolsa ou que essa oportunidade pode já ter sido precificada demais pelo mercado? Paulinha, são 400 ativos na Bolsa, tem um monte de oportunidade lá dentro. Sem nenhuma dúvida, tem um monte de oportunidade. Vocês estão fazendo uma série específica sobre small caps que fala exatamente o que está fora desse radar aí e acho que as grandes oportunidades estão nesse momento fora dos papéis com grande liquidez e com grande exposição. Que seria o caso do Banco ABC, que você citou. No setor de banco. Eu nem acho que seja um papel com potencial disruptivo de upside. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é um modelo muito consistente, muito controlado e que, enquanto a gente não tem uma mudança no fundamento da economia e uma devolução, como ele disse, da confiança, mas principalmente da qualidade das operações de crédito que estão sendo feitas, é um banco que tem muita resiliência de modelo e uma exposição à inadimplência, que é um dos indicadores mais importantes nas análises de banco atualmente, acima da média. Por isso que eu digo que vale olhar como setor. Agora, não é um setor que você vai ter, ou que deveria ter, upsides muito violentos, porque... acho que um ponto interessante é o seguinte, né? Aí, de novo, o horizonte de investidor, né? Então, assim, essa safra de balanço que está por chegar, e a gente viu lá no último quarto, o último resultado de 2015 do Itaú, que quando ele divulgou que o lucro ia cair, expectativas, o papel apanhou assustadoramente para um tamanho de um banco igual o Banco Itaú, né?
Agora, sim, o que acontece, por exemplo, agora nesse trimestre que eles vão divulgar os resultados, pode acontecer algo similar, né? Ou seja, vão divulgar resultados ruins, o mercado, os investidores, os de curto prazo, que o mercado é formado por diversos tipos de investidores, perfis, né? O de curto prazo bate em cima porque fala, não gostei do resultado, enfim. Existe uma oportunidade aí também, óbvio, porque se são papéis de valor, né? Você está comprando papéis bons a um preço mais em conta, o que é excelente para você carregar no longo prazo. Então, ou seja, é tudo uma questão de view. Quem já está, na hora que o banco divulgar um resultado ruim, não vai gostar. Então, ele deve se antecipar, talvez no caso, e sair antes e esperar a baixa para comprar. Quem vai entrar, quem não está aí, quem entrar, começar uma posição, pode ser uma oportunidade, porque você Esperar tem... talvez uma possível correção. Exato. Corrige porque o mercado sempre, por mais que os dizem que o mercado é eficiente, nunca é 100% eficiente, né? A gente sabe disso, né? Então, sempre há uma informação que vai ser reconhecida no momento em que ela é divulgada. E aí, o papel vai sofrer. Ou subir, dependendo se for uma surpresa positiva. Assim, só complementando o caso do Banco do Brasil, um último só detalhe, o que eu acho, assim, existe uma questão da capitalização também do Banco do Brasil. Exato. Porque, em tese, o Banco do Brasil ele sempre vai ser usado como instrumento de expansão de crédito na economia, né? O próprio Temer vai usar isso em algum momento. Falou isso. Já falou. Isso, exato. E aí a questão é, como fazer isso se eu preciso de capital, né? E aí o capital do banco precisa ser reforçado ou não. A questão no Banco do Brasil é justamente isso, né? Como eu vou manter a minha base de capital, eles estão pensando em vender participações em empresas, uma chamada de capital via tesouro não é possível, porque o tesouro Não tem dinheiro. não tem dinheiro. Fazer uma oferta de ações não me parece muito plausível, porque você diluiria o acionista principal, que é a União, e não seria a contento o preço de saída que eles gostariam, que é um preço sempre mais alto, não faz muito sentido pagar um preço baixo. Então, assim, e aí poderia vender participações que eles têm, Kepler, Weber, empresas Neoenergia, alguma coisa assim, para fazer levantamento de capital. Já mexeram na questão dos dividendos, que era 40%, foi para 25% o payout de distribuição. Aí a questão meio que acomodar todas essas contas, né? Mas isso é uma coisa que pesa no Banco do Brasil, que provavelmente alguns, como o Deodato, assim, não gostam, né? E ficam mais receosos, né? E acho que é o seguinte, eu não vejo, assim, um problema sério, assim, porque, como eu disse no especial do Infomoney com o Celson, né? O banco do porte do Banco do Brasil... risco soberano, né? Não dá para brincar. Exato, não dá para brincar exato. porque é 1 trilhão e 300 de ativo. Exato. Se você mexer do Banco Brasil de maneira errada, você quebra o Brasil. Então, eu acho que sempre tem um... E a gente, por exemplo, não viu nada sobre relacionado à Lava Jato, em tese. Eu acho que ele tem uma governança sólida. Assim, eu acho que isso já foi feito nos momentos anteriores assim, do governo, que eles perceberam assim, que a gente não pode mexer no Banco Brasil, porque os vasos comunicantes são muito grandes na economia. Você mexer nisso, você destrói o país. Então, eu acho que isso está bem claro para eles. Eu vou pedir para a gente fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta comentando alguns cases específicos. Daqui a pouco a gente retorna.